Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, me receber na sua casa, por todas as mensagens amorosas, carinhosas, que me encorajam, testemunhos incríveis, que edificam a minha alma. Muito obrigada. Deus seja louvado por tudo. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas, não retêm as águas. O meu povo cometeu dois crimes. Olha como o Senhor fala. Crime, maldades, ele trata da mesma maneira. Para ele é um crime isso aqui. É uma terrível maldade. Por quê? Porque vai destruir com a pessoa. Eles me abandonaram. Isso é um crime que a pessoa está fazendo com ela mesma. Ela está fazendo uma maldade para com ela mesma, com a família dela, abandonando o Senhor. Porque ele é a fonte, está aqui, ó. Nós já falamos, a fonte das águas vivas. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. Ó, o manancial de águas vivas, aqui na Almeida. Manancial. Se você quer estar num manancial de vida, águas vivas, água fala do Espírito, sendo guiado pelo Espírito, fluindo no Espírito, a paz do Espírito, a alegria do Espírito, sabe, flutuando, tendo uma vida poderosa, é estando sempre no Senhor. O manancial das águas vivas, onde você flui, você cresce. E cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Então, esse é o problema de quem não ouve o Espírito Santo, não está atento à voz do Espírito. A pessoa vai abandonando os princípios, a pessoa vai quebrando os princípios, ela vai se distanciando cada vez mais da verdade, e aí ela começa a fazer tudo do jeito dela. Ela cava. E cavar não é fácil. Ela cava poços. Seus próprios poços. Mas eles não retêm água. São cisternas rachadas, rotas, que não retêm água. E é por isso que você encontra tanta gente frustrada, porque a pessoa, ela vai buscar alegria, paz, felicidade, realização, onde Deus não está, em coisas falíveis, cavando suas próprias cisternas, crendo que dali vai jorrar água, que o Espírito vai fluir ali, e não vai. Então tem gente que a pessoa se envolve num relacionamento para tentar suprir uma carência. Daqui a pouco ela está pior. Ela compra, ela faz um monte de coisas para tentar resolver um problema emocional. Naquele momento ela até é gostoso, ela até resolve aquela ansiedade, mas daqui a pouco ela está pior. Gente que se mete em cada problema. Eu encontro pessoas até o pescoço de problemas. Por quê? Porque abandonaram
a verdade com base numa mentira. Elas criam um divino, uma divindade, que é um Deus. Uma divindade é um Deus. Um ídolo. E um ídolo no coração é tão abominável para Deus quanto um ídolo na mão. E esse ídolo, esse Deus, que elas tratam do Deus vivo, né? Não, Deus fala comigo. Então elas estão sempre ouvindo a Deus, mas não é o Deus vivo. Porque o Deus vivo vai nos levar para o caminho do temor, da humildade. E às vezes a pessoa sai do lugar que ela foi plantada porque ela disse que o Deus que ela apresenta como um Deus vivo, mas não é o Deus dela, disse que findou o tempo dela. E aí ela vai. E Deus está mandando fazer isso, fazer aquilo outro. Daqui a pouco ela está até o pescoço problemas. Mas peraí, não foi Deus? Não, nunca foi Deus. Nunca foi Deus. Deus queria que ela ficasse onde ela estava e fosse humilde. Mas o Deus orgulho disse que era para ela sair, que ela não precisava aguentar aquilo. E muitas vezes, o que nós falamos que nós não precisamos é o que a gente mais precisa. Porque é o que vai trabalhar camadas profundas que nós não queremos que sejam trabalhadas. Por quê? Porque vai exigir humildade, passar por cima do orgulho, perdão. E quantas pessoas que elas vivem cavando suas próprias cisternas, porque elas não querem passar por aquilo que, na verdade, é o que elas precisam. Elas saem fugindo. Então, elas vão cavar suas próprias cisternas. Né? Eu vou abrir meu próprio ministério. Como se, né, aquilo não fosse trazer nenhum desafio para elas. Não é que elas têm chamado ou missão. É que algumas tratam aquilo como um meio de vida mesmo, né? Outras, tudo que elas fazem é por orgulho e rivalidade. Orgulho e rivalidade. E às vezes, olha só, o que é Deus, o Deus delas, né? Elas não são capazes de ganhar uma alma, elas correm atrás das almas que elas já conhecem. E dizem que é Deus. Gente, tem tanta bagunça por aí. Mas o pior é que essa bagunça toda acontece porque tem gente que dá ouvidos. Direto a gente ouve pessoas falarem que Deus mandou elas irem para um outro país e que mandou elas irem fazer não sei o quê, não sei o quê. Aí elas chegam lá, começam a viver de forma ilegal, desalinhada, desajustada. Espera aí, que Deus é esse? Então, abra o leque. Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus de ordem. Deus não é um Deus confuso. O problema de muita gente é que elas dizem que estão ouvindo a Deus, mas não é o Deus vivo, é o Deus que elas criaram. Um Deus que se parece com elas, que fala o que elas querem ouvir. É um Deus confuso, que leva elas a cavarem cisternas que não retêm água, que vai colocá-las em problema. É um Deus
que as mantém num lugar sem mudanças. As mudanças que são necessárias não estão acontecendo, que são mudanças internas. Deus está trabalhando orgulho, arrogância, está trabalhando para curar feridas, para que a pessoa se fortaleça. Mas não é isso que ela quer. Ela quer continuar sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa. Então, ela não vai ouvir o Deus vivo. Ela vai ouvir o Deus que ela criou, que manda ela abandonar a Deus, e ela diz que não abandonou. Mas quando você não ouve mais a Deus, você já abandonou a Deus. E Deus não é um Deus bagunçado. O que ele fala está alinhado. Se Deus falou comigo, tem que estar alinhado com a palavra dele. Se Deus falou com você, vai ter que estar alinhado com a palavra dele. Tem que estar alinhado. Se não está alinhado, não foi Deus. Se Deus mandou fazer, vai fluir água. Você vai ver resultado. Mas se não foi Deus, não estou falando que não vamos ter desafios, muitos. Mas você vai ver aquilo andar. Mas se aquilo não avança, você precisa parar e se perguntar: será que eu estou ouvindo a Deus mesmo? O Deus vivo que fez o céu e a terra? Será que era para eu cavar essa cisterna? Ao invés de eu correr para o manancial de águas vivas, eu estou aqui, dando murro em ponta de faca, cavando uma cisterna que não retém água. Botando uma força, é tudo na carne, tentando controlar as pessoas, segurar as pessoas na carne, arrancar pessoas de um lugar. Peraí, mas não é Deus? Se Deus é com você, você não precisa estar dando murro em ponta de faca. Se é Deus, você vai ver fluir. É um manancial de águas vivas. A água vai fluir, vai jorrar. Mas quando não é Deus, você vai ter que botar aquela força na carne e ficar ali, com manipulações e criando um negócio, e criando mais uma história. E a pessoa mente, e a pessoa cria histórias, e inventa coisas, e tá lá, para tentar segurar um negócio. Olha onde ela tá, olha o alicerce dela. Olha de que maneira ela tá construindo. Eu nunca vi isso dar certo. Gente, eu já vi pessoas saírem, porque Deus está me chamando para eu abrir meu ministério. Bom, se é Deus, vai funcionar. Só que o alicerce tem que ser Cristo, senão vai desabar. Todos desabam. Muito bem. De repente você vê, o alicerce é a mentira, histórias fabricadas, enganos, tentando tirar a gente do lugar em que elas foram plantadas com histórias mentirosas, manipulações, tentando fazer uso do vitimismo, ou de um carisma e de manipulações para tentar segurar e convencer as pessoas, mexer no emocional das pessoas, tudo na carne. Tudo na carne, construindo na areia. Você acha que isso vai se sustentar? Para. Tudo que você construir, tentando destruir. Eu falo isso uma vida inteira. Eu nunca vi diferente. Pessoas que tentaram construir a casa delas, destruindo a do outro, a delas,
a casa delas também foi destruída. Quantas pessoas que eu já vi, né, abandonar a família para ir viver um relacionamento e uma aventura, e eu vou ser feliz. Eu me lembro de olhar para uma moça que ela disse, mas eu não tenho culpa, bispa. Eu me apaixonei por ele, eu tenho culpa dele ser casado. Tem que ter uma paciência, né, gente? Tem que ter nessa hora que você tem que desenvolver a virtude. Né? E eu olhar para ela e dizer assim, tem sim, minha filha. O culpado Deus não tem por inocente. Você sabia que ele era casado e esse homem nunca foi seu e não vai ser seu. Ele tem família. Deus não trabalha assim. Ele abandonou a esposa dele, a mulher estava grávida com mais 2 crianças. E você vai mesmo construir uma vida linda dos sonhos com esse homem? Não, minha filha, sua casa vai desabar. Porque você está tentando construir a sua casa destruindo a de alguém. Mas e o sentimento? Nós não vivemos por sentimentos, minha filha. Nós vivemos por fé. Não é por sentimentos. Nós vivemos por fé. E quando eu sei que algo é errado, ele não vai ser certo, se tornar lindo, maravilhoso, porque eu estou sentindo, eu não tenho culpa, tem toda a culpa. Toda a culpa. Mas é que eu estou apaixonada, nós não vivemos de paixões. Nós vivemos pelo que é certo. Ponto. Então, toda vez que você tentar destruir com a igreja do outro para construir a sua, com a empresa do outro para levantar a sua, com a casa do outro para levantar a sua vai ser destruída. É só uma questão de tempo. Toda a sua construçãozinha na areia vai desabar. Porque Deus não está nisso. Agora, preste atenção. Esse tipo de gente também existe. Porque tem público. Direto eu vejo gente dizendo que está escandalizado com o que está vendo, que não sei o quê. E eu falo, tem público. Tem público. Tem programas, tem pessoas influenciando, porque tem público, gente que deixa ser influenciada. Que tem gente que está ouvindo. Então, meus queridos, nós precisamos parar e voltar para a Bíblia. Porque não tem, está em toda a palavra, não tem como dar certo. Você fazer um negócio que a Bíblia condena. E tem gente que já abandonou a Deus há muito tempo. Fala em nome de Deus. Prega! Até com eloquência. E fala! Mas Deus não está ali. É lata vazia. É só barulho. Não tem espírito. Não tem verdade. Não tem honestidade intelectual. Não tem responsabilidade. Não tem. São pessoas que estão cavando cisternas que não retêm água, levantando em alicerce, não tem alicerce, levantando na areia. E é uma cegueira tão grande que tem gente que acha que aquilo vai dar frutos, vai frutificar. Não vai. Não vai. Tudo que você levantar à base de sentimentos, rivalidades,
paixões, rebelião. Rebelião com pecado de feitiçaria. Ingratidão. Ingratidão. Tem gente que é ingrata demais. É falsa, é hipócrita. Mas tem público. E aí, quando afunda, quem está junto afunda, o barco afunda com todo mundo. Ouça Deus. O meu povo cometeu 2 crimes. Está falando do meu povo. Gente que levava o nome do Senhor. Mas que, já tinha abandonado o Senhor há muito tempo. E estava ali, cavando as suas próprias cisternas. Cisternas rotas, rachadas. Que nunca vai fluir água, fluir poder. Nunca, nunca, não tem como. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor e lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Os gibeonitas nem israelitas eram. Mas Josué lá atrás fez uma aliança com eles. Fez uma aliança. E quando Saul, ao invés de ir lá destruir com Amaleque, tentou destruir com os gibeonitas, ele quebrou um princípio, um juramento que tinha sido feito. E aquilo atraiu uma fome, mas uma miséria para Israel. E o negócio durava 3 anos já. Eu costumo dizer que Davi demorou demais para ir a Deus. E aí ele foi a Deus, perguntou: Senhor, o que é isso? Não está normal uma miséria dessa. O negócio está tudo travado. E aí o Senhor falou para ele: é por causa de Saul. É por causa de Saul. Porque ele não respeitou, ele quebrou um princípio, ele não respeitou a aliança que Josué lá atrás fez com Gibeon. Ele não respeitou. Ele não podia ter mexido com os gibeonitas. Então preste atenção nisso aqui. Esse povo aqui, eles não eram israelitas. Eram pagãos. Mas uma aliança foi feita. E Deus honra as alianças, os juramentos. Deus honra a palavra. Ele manda que você honre. Paulo falou para Timóteo: seja o exemplo da palavra no trato. E quando ele foi mexer com aquilo que ele não devia mexer, não mexe com esse povo. Deixa o povo quieto aí. Ele atraiu para a nação. Ele já tinha morrido. Ele já tinha morrido. Era Davi que estava no trono. Mas, meu querido, não importa quanto tempo passe, aquela colheita vai voltar. E aqui Davi teve que parar e ir reparar o que Saul tinha feito quando ele estava vivo. E sabe nas costas de quem caiu? Dos descendentes dele. Então, leva a Bíblia a sério. Tem gente que precisa voltar para a Bíblia correndo. Tem gente passando por cima de princípios, de coisa séria. Fazendo, falando, de forma inconsequente. Tá indo e tá indo. Achando que vai dar tudo certo, não vai. Desalinhado da Bíblia? Pode parecer que está dando certo. Nos dias de Saul, talvez ele achou que estava dando certo, mas não estava. Não é por outro motivo que ele terminou tão mal, né? Terminou muito mal, muito mal. E ainda deixou uma fatura caríssima para os seus descendentes, que é o que muitos estão fazendo. Mas por quê? Estão brincando com coisa séria. E não teve jeito para acabar com aquela
fome, com aquela miséria, com aquela crise severa. Davi teve que reparar o que Saul tinha feito. Mas caiu sobre os descendentes de Saul. Filhos, netos, pagaram pelo que ele tinha feito. Então, leva a sério a palavra de Deus, porque ela é a verdade. E pode passar o tempo que for. Tudo que está desalinhado da palavra de Deus vai voltar. Vai ter fatura. Lembra dos princípios? Tem um princípio seríssimo que tem gente que ignora. O princípio da semeadura e colheita. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Ouça Deus. Não brinca com coisa séria. A palavra de Deus é a verdade. Você pode até não acreditar, passar por cima, usá-la de forma conveniente. Você pode ir brincando e vivendo de forma inconsequente. Mas tem consequências. Você é livre para fazer escolhas, mas escravo das consequências. Nós estamos nos 52 dias. Escolha ser um Neemias. Alguém que se doa, que abre mão do seu conforto para sacrificar por algo que vai ficar. Construa na rocha, que é Cristo. Faça tudo dentro da verdade, da honestidade. Busca conhecer a Deus, construa na rocha. Ouça a voz do Espírito e seja guiado por Ele. Em nome de Jesus, conheça a verdade, ela te liberta. Viva alinhado com a verdade. Não se engane, não se deixe enganar. Se aproxima de Deus, de verdade, e Ele vai se aproximar de você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que esta palavra tenha colocado luz no entendimento de cada pessoa e causado temor. E, consequentemente, levado, Senhor, a um despertar e um alinhamento imediato. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração, eu consagro tudo e oro por temor, por revelação da palavra, por um despertar profundo, Senhor, que cada um pare para ouvir a sua palavra. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância, é o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas, levanta mais semeadores e onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha tocado profundamente os corações e mudado vidas, para que cada um mude o rumo, que o temor do Senhor esteja sobre nós sempre, para que possamos fazer escolhas alinhadas à verdade da sua palavra, e não, Senhor, ao engano que muitas pessoas têm permitido através das suas divindades, dos deuses que elas criaram. Que o temor do Senhor esteja sobre nós e nos vista como um manto. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari, 995 na Moca, é onde nós estamos. Hoje, o clamor dos 52 dias em todos os nossos templos. Amanhã, a Casa Firme. Sexta-feira, o segundo jejum. E vamos de glória em glória. Conta com a gente, se o senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.